Amém. Cumprimento nosso Papai Senhor. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler juntos o Salmo de número 15, que é onde está a nossa palavra de hoje. Salmo de número 15. Glória a Deus. Nós iremos ler todo o Salmo. O Salmo é pequeno e ele vai trazer... O Senhor vai falar conosco essa noite, amém? Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém? Podemos sentar? Eu estava meditando na palavra do Senhor essa tarde e o Senhor me trouxe essa palavra. Glória a Deus. Na verdade, todas as vezes que o pastor me dá uma oportunidade para pregar, o Senhor já foi falando comigo, ele já foi me trazendo uma palavra, e se eu estiver bem atenta, eu consigo ir montando. É como se fosse um quebra-cabeça. Eu vejo uma coisa e logo o Senhor me dá a palavra. Então, essa palavra, ela foi me dada, na verdade, esses versículos, no domingo passado, que eu meditava sobre isso, como era o cidadão do céu. E o Senhor me trouxe essa palavra e eu não tive tempo de meditar nela. Mas quando o pastor me propôs, me deu essa oportunidade, então eu fui meditar e fui pedindo ao Senhor a misericórdia dele, o poder dele sobre a minha vida, a graça dele sobre a minha vida, para que eu pudesse interpretar essa palavra. E logo quando eu cheguei aqui, eu vi como o Senhor está com esse cuidado de falar com a igreja dele hoje. Falando sobre casa, falando sobre céu, falando, os 2 hinos da equipe de louvor foram falados sobre isso. O hino também no início do culto foi falado sobre isso. Então, assim, o Senhor já preparou todo o terreno para que possamos receber a palavra dele. Agora é a cereja do bolo, é o complemento daquilo que ele já falou essa noite. E o tema dessa pregação será: não perca os céus pelos embaraços do mundo. Porque, assim como está descrito nesse salmo, a gente vai compreendendo, a gente vai lendo aqui e vai compreender o que fazer para ser um cidadão do céu. Todos nós almejamos estar com Cristo, estar nos céus, ter o céu por eterna morada, onde não haverá mais dor nem pranto, onde nós só teremos alegria, onde nós poderemos regozijar das bênçãos que o Senhor tem para nós. E como fazemos para chegar lá? O que temos que melhorar, o que temos que abandonar para ser um cidadão dos céus? É sobre isso que eu quero falar essa noite. O Salmo começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, essa pergunta é basicamente: como eu faço para desfrutar da presença íntima de Deus? Como eu faço? Como eu vou fazer para estar mais próxima daquele que tudo pode fazer, daquele que já me prometeu um céu? Como eu faço? Como eu vou estar mais próxima dele? Quem habitará no teu tabernáculo? Como eu posso chegar até isso? E essa pergunta, diante dessa pergunta, muitas vezes podem surgir dúvidas. Sabemos que aquele que se afasta do pecado está mais próximo de Deus. É uma renúncia e uma separação. Então, de início, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou como eu posso desfrutar de uma intimidade com Deus? Quando eu abandono uma vida de pecado. Quando eu deixo o pecado
e procuro me aproximar mais de Deus. Esse é o caminho, a separação, a renúncia, o estar ligado ao Senhor. Em Hebreus 12:14, vai nos dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também aí, nesse versículo, vai nos orientar e nos dizer como eu faço para ter uma vida mais perto do Senhor. O que eu tenho que fazer para estar mais próximo? A palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu devo me dedicar mais. Então eu devo me separar mais, me santificar mais, para que eu possa ver o Senhor face a face, para que eu possa enxergar. E ainda orienta: seguir a paz com todos, né? Então também é um direcionamento. Como eu faço para ver o Senhor mais perto? Eu preciso seguir a paz com todos. Eu preciso me dar bem com todos. Se eu estou tendo algum problema, se eu estou tendo alguma intriga com alguém, eu preciso consertar isso para que eu possa me achegar mais a Deus. Porque eu tenho que seguir a paz com todos. Com todos. Independente de como a pessoa seja, independente do que ela me fez, do que ela me feriu, eu preciso seguir em paz com ela, para que eu possa ver ao Senhor. Então, primeiro ponto, seguir a paz com todos, independente do que a pessoa fez na minha vida, eu preciso seguir em paz com ela. E a santificação. Então, para eu seguir em paz, eu preciso também ter mais santificação, porque às vezes a pessoa vai me ofender e eu preciso de um auxílio do Senhor, porque eu sozinha não vou dar conta. Mas o que eu tenho como recompensa? Eu vejo o Senhor. Eu tenho o Senhor mais próximo. Eu consigo tocar no Senhor, eu consigo me ajoelhar e sentir a presença dele, porque eu me santifiquei, eu me separei, eu jejuei, eu orei, eu li a palavra, eu estive mais próxima do Senhor, então eu tenho a recompensa. Por mais que me doa, por mais que seja difícil seguir a paz, mas a recompensa é muito maior. Então, seguir a paz envolve manter boas relações com todos, cultivando relacionamentos saudáveis. E a santificação é um processo contínuo de se tornar mais semelhantes a Deus. Muitas vezes podem acontecer situações em que alguém de fora vai olhar: nossa, mas como você conseguiu perdoar? Nossa, como você conseguiu seguir? Porque eu estou me tornando semelhante a Deus. Não é por mim, é o Senhor que habita em mim, que me faz vencer isso, que me faz perdoar, que me faz avançar. Então, na festa de Senhoras, nós entendemos bem o que é templo do Espírito Santo e que devemos a cada dia nos encher da sua presença, perdoando uns aos outros, entendendo que somos um só corpo, e então devo seguir a paz com todos, resolver as pendências rápido, para que eu seja liberto de tudo que me afasta de Deus. Então, diante da festa de Senhoras, nós entendemos o que é templo do Espírito Santo. E o Senhor falou insistentemente sobre isso, sobre perdoar, sobre abandonar, sobre deixar. E entendendo que somos um só corpo e devemos andar junto uns dos outros sem nada que atrapalhe. E o perdão é uma decisão que deve ser tomada rápido. Porque muitas vezes a gente fica adiando: depois eu perdoo, depois eu resolvo. Só que, como foi dito aqui essa noite, você não sabe se esse é o teu último culto. Então, perdoe rápido, resolva logo, não deixe situações mal resolvidas do passado te aprisionarem a algo que o Senhor mesmo já não quer que você viva. Então, se o Espírito Santo já te confrontou, já te falou, perdoe, abandone, deixa pra lá, segue a paz com todos, porque a recompensa é certa, amém? Vamos voltar ao versículo 2, lá de Salmos. Versículo 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então, andar em sinceridade é não ter duas caras, né? Não podemos ser um crente duas caras. Que aqui na igreja eu vivo sinceramente, honestamente, eu ando corretamente, mas ao passar por essas portas eu já não sou mais a pessoa que eu estava aqui. Então,
O Senhor é aquele que vê todas as coisas. Ele vê o que a gente está pensando, ele vê a forma como a gente está agindo. Ele está aqui, mas ele está lá fora, ele está em todos os locais, em todos os lugares. Então, eu devo ter uma vida de sinceridade e verdade diante do Senhor. Eu não posso ser duas caras, eu não posso ter duas vidas, duas formas de agir. Não, ali na frente dos irmãos eu sou de um jeito, mas lá na minha casa eu já sou de outro. Isso não condiz com um cidadão do céu. Isso não condiz com uma pessoa que está buscando a santificação. Então, muitas vezes, eu sou praticante na igreja, mas não sou praticante em casa, não sou praticante no trabalho, na escola, na faculdade. Ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém viu a diferença. Então, isso é muito perigoso, porque você vai ficar se escondendo, sendo que o Senhor pediu para você brilhar, você é uma luz, a luz do mundo. Então não adianta você se esconder. Você tem que transmitir mesmo a glória de Deus, tem que falar do amor de Deus, tem que dedicar tempo à palavra para que você saiba o que falar. Então, andar em sinceridade é não ter duas caras. Eu me lembro que a Ledman pregou aqui, a pastora Ledman, e ela falou que as pessoas afora, elas não veem a Bíblia. Elas não têm tempo para ler a Bíblia, elas não têm a intimidade com Deus para ler a Bíblia, mas elas veem os crentes. Então, o padrão que elas seguem, a forma como elas acreditam é diante do que elas veem os crentes fazendo. Então, aí está um peso muito grande. O peso da responsabilidade, do testemunho, porque eu tenho que ser real, verdadeiro. A gente vive num mundo hoje de tanta mentira, de tanta enganação, de tanta coisa que você nem sabe se é real mesmo, que possamos ser a diferença também nessa geração, que possamos ser a diferença entre a verdade e a mentira, que possamos ser luz aonde quer que a gente for. Então, a verdade que eu vivo aqui deve ser coerente com meus hábitos fora do templo físico, porque aqui é fácil a gente servir ao Senhor, mas quando nós saímos, nós também temos que manter a nossa integridade, a nossa sinceridade, a nossa honestidade, porque o Senhor está vendo todas as coisas, então a gente tem que viver assim. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou me assemelhando a ele, se eu quero morar no céu, se eu quero ser um cidadão do céu, eu tenho que andar em verdade. Se ele é a verdade, eu tenho que me parecer cada vez mais e mais com ele. Então, temos que tomar cuidado com a forma como estamos nos portando, com o que estamos falando. Se há mentira e engano no seu falar, se há mentira e engano no seu proceder, meu irmão, se arrependa hoje. Se arrependa hoje e mude os seus hábitos, porque o Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho. O Senhor é aquele que nos mostra o que temos para fazer. Então, que possamos nos converter disso e viver uma verdade. Não viver em hipocrisia. Nós temos que estabelecer padrões santificados e verdadeiros. Ou seja, pagar o que devo, ser justo, ter misericórdia, ser uma coisa só em todos os lugares. Então, todo lugar que eu vou, eu sou uma coisa só. Não tem máscaras em mim. Eu sou uma pessoa íntegra, séria, que serve ao Senhor. E também dentro do meu lar nem se fala, né? Porque a minha casa é meu primeiro ministério. Existem pessoas que fogem do pastorado, né? Eu não quero ser pastor, não vou viver isso, mas você está dentro da sua casa e você tem que... Glória a Deus. Está desligado? Som. Amém. Não tá no mute dessa vez.
Amém. Acho que é o microfone, não é não? Esse aqui? Agora foi. Amém. 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 Então, irmãos, eu não posso ser como as pessoas do mundo. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ter os meus padrões santificados diante do Senhor. Então, dentro do meu lar, igual eu falava, muitas vezes as pessoas fogem de serem pastores. Mas dentro do teu lar, você é um pastor. Você é aquele que tem que direcionar o teu povo. O marido é o sacerdote do lar, ele tem que orientar a esposa, ele tem que levar a palavra. A esposa tem que cuidar também para que tudo esteja em ordem e que vocês juntos possam chegar até Deus. Então, muitas vezes a gente vai querer fugir de algumas coisas, mas o Senhor traz para a gente as nossas responsabilidades. A gente que tem filho, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente tem que formar um cidadãozinho do céu. A gente tem que formar ali para que ele cresça, para que ele tenha no coração dele a vontade de servir ao Senhor. Então, não viva de achismo, viva de verdades. Amém? Então vamos ao versículo 3, voltando lá. Eu vou ficar indo e voltando, tá? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, aí diante desse versículo, a gente consegue entender a forma como o Senhor quer que a gente fale. Então, a nossa língua, o nosso falar. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, diante disso, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Lá em Provérbios 13, 3, vai exemplificar aquilo que eu quero completar. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, é importante tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque a gente pode gerar vida ou morte na vida das pessoas. A pessoa que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, porque uma vez que saiu, acabou. Saiu ali uma afronta, uma ofensa contra o seu cônjuge, acabou. Então aí você vai ter que passar por um processo ali de pedir perdão, de se arrepender de verdade e ter que reconstruir algo que se quebrou, porque foi dito, falou, acabou. Então assim, cuidado, pense um pouquinho antes de falar, pense um pouquinho antes de expor o seu sentimento, pense se isso condiz com o servo de Deus. Né? Existe um filme que fala, e seus passos, o que Jesus faria? Será que Jesus ia dizer isso mesmo? Será que Jesus falaria dessa forma que você falou? Então, reflita, pare e pense se é isso mesmo que o Senhor quer que você diga. Então, cuidado com o que fala, espalhe as palavras com sabedoria. A forma como você fala influencia como vai ser o seu dia. As palavras têm poder. Inicie o dia orando, confessando os seus pecados a Deus, pedindo forças para domar a língua, fale bem das pessoas, elogie, mude esses padrões. Porque muitas vezes a gente não tem esse costume de elogiar as pessoas, né? Então, aí eu já quero entrar um pouquinho sobre a honra. O tanto que é necessário a gente honrar o nosso próximo, falar bem dele. A gente não gasta tempo falando, o Juninho é um bom profissional ali onde ele trabalha. Muitas vezes a gente gasta tempo falando mal, ou menosprezando, ou diante da nossa convicção expondo sobre a pessoa. Então, se a gente invertesse isso e sempre elogiasse, sempre falasse bem, sempre colocasse o nosso próximo acima da gente, como a nossa vida seria diferente? E no âmbito familiar, como seria bom se a gente elogiasse sempre o nosso cônjuge? Como seria bom se a gente elogiasse sempre os nossos filhos? Como seria bom se os filhos também elogiassem os seus pais? Então, assim, mudar totalmente essa cultura seria uma vida bem mais leve, bem mais tranquila. Porque muitas vezes nós falamos mal, e isso é algo que não provém do Senhor. Nós temos que falar bem, elogiar, mudar os nossos padrões.
Quantas vezes um elogio transforma um dia, transforma a vida de uma pessoa? Quando você chega nela e faz um elogio, ela se sente bem demais. Então, isso também é levar amor, é levar compaixão, é levar misericórdia, é elevar a autoestima de alguém, é fazer alguém se sentir bem consigo mesmo. Então, toma cuidado com essas palavras, cuidado com aquilo que a gente fala, para que a gente possa transmitir, transformar o dia de alguém. Então, maridos, elogiem suas esposas, afirme, reafirme o quanto elas são importantes na sua vida. Esposas, elogiem os seus esposos, honrem, valorizem os pontos positivos e as qualidades. Filhos, honrem os seus pais, elogiem, agradeça. Pais, falem bem dos seus filhos. Porque isso é um grande desafio. Lá em Provérbios 16, 24, Provérbios 16, 24 vai dizer: favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Aí você consegue entender a dimensão do que é um falar doce, manso, tranquilo. O falar doce, ele palavras suaves, doce para a alma, saúde para os ossos. Então, isso é algo muito profundo. Quando você para pensar que você pode fazer o bem para alguém com o seu falar, você pode levar cura através da sua palavra. Porque muitas vezes as pessoas estão maltratadas pelo mundo. Então é necessário que a gente seja a luz, que a gente seja o canal de bênção mesmo para levar cura. Cura para os ossos, cura para a alma. Então é um desafio honrar a sua família, honrar as pessoas à sua volta, mas a gente tem que procurar seguir isso. Então, se a gente só falar bem, se a gente só exaltar as qualidades, a nossa vida será muito diferente. Quantas vezes uma mãe está ali se sacrificando, dando o seu melhor, ela fez tudo corretamente, só que não teve um elogio. E aí, ela às vezes se sente frustrada, às vezes se sente diminuída, mas ela deu o melhor dela. Além da força dela, ela deu o melhor. Então, elogie uma mãe. Sabe, um dos maiores ministérios é de uma mãe, ela serve o tempo todo, ela está disponível o tempo todo. Então você já parou para elogiar, para dizer, nossa, parabéns, você deu conta, você fez isso, você fez aquilo, porque o ministério de uma mãe, ele é árduo. E muitas vezes nós que estamos ao lado não percebemos, não elogiamos. Então, que possamos fazer isso também. O Senhor nos exorta a melhorar no dia a dia, nas coisas simples. E é importante elogiar em público e corrigir no particular. Porque muitas vezes, principalmente em casamentos, a gente tem essa mania de corrigir o outro na frente dos outros. Então, vamos tomar mais cuidado de corrigir no particular e elogiar em público. Então, muitas vezes foi executado um ótimo trabalho, a pessoa deu tudo de si e não recebeu reconhecimento. Muitas vezes há uma diferença entre a pessoa doar tudo que ela tem e doar só uma parte do que ela tem. Então, preste atenção nisso também, tome cuidado com isso também, para que você não veja a pessoa, sabe quando a pessoa vai perdendo o brilho porque falta alguma coisa? Às vezes ela está implorando por isso e você não está percebendo. Então, assim, falando hoje num culto de família, olhe para dentro do seu lar, olhe para dentro da sua esposa, olhe para o seu esposo, olhe para os seus filhos. Veja o que é melhor você fazer. Veja como você pode melhorar a sua versão. Porque muitas vezes a gente doa aos outros, mas para os dentro de casa a gente deixa passar. Então, que possamos melhorar nesse sentido também. Versículo 4 lá de Salmos: aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Pode ir pro 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso não será abalado. Então, aí nós temos o passo a passo de como chegarmos ao céu. O que precisamos fazer para chegarmos ao céu. Põe lá para mim, por favor, Mateus 22, 36. Mateus 22, 36. Então, naqueles versículos que nós falamos, nós podemos prestar atenção naquilo que o Senhor quer que sejamos. E nesse também,
nós vamos entender algo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, isso aí vai dizer bem o que eu não devo fazer. Se a palavra do Senhor diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, então eu tenho que ter esse cuidado, essa empatia, esse olhar para o outro, para que eu possa cuidar do meu próximo, estar atento, não fazer mal, né? E no âmbito da igreja, nós somos um corpo só, então eu não devo fazer mal ao meu próximo, ao meu irmão. Então, tomar cuidado com isso também, né? E no âmbito familiar, a honra não é só presentear no dia dos namorados, no dia dos pais, no dia das mães, nos aniversários, postar textão no Instagram. Não é só isso. Honra é reconhecer o valor, o quanto essa pessoa é importante. Que se você não tivesse ela ao seu lado, seria muito difícil para você. Sabe, Deus te presenteou, Deus te deu uma família, Deus te fez viver algo. Então, dê valor ao que você tem, você já tem muita coisa. Então, reconhecer esse valor e saber o quanto é importante vai fazer você entender melhor o que é honra. Não menosprezar e nem diminuir, porque muitas vezes a gente, no poder das palavras, no dia a dia, a gente menospreza. E isso eu estou falando para toda a família. Quantos filhos são tão rebeldes e falam tantas coisas contra os seus pais, menosprezam, colocam eles assim numa situação onde, olha assim, mas eu não merecia receber isso em troca. Porque eu me doei, eu fiz, e como que ele me responde dessa forma? Então, honrar é diferente de menosprezar, é diferente de diminuir. Então, temos que tomar cuidado com isso também. E honrar também é respeitar. E é um respeito mútuo. Porque eu devo respeito ao meu filho e ele também me deve respeito. Eu devo respeito ao meu esposo e ele também me deve respeito. Então, é mútuo. São os dois, é obedecendo ali os limites que foram impostos, com respeito, com amor. É cuidar, é proteger. Então, a honra, ela se enquadra nessas questões. Então, vai muito além de você mandar um presente, de você comemorar com a pessoa. Vai através, é um princípio. A honra é um princípio. E quando nós levamos para os filhos, a palavra do Senhor que diz que é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e que te prolongue os teus dias sobre a terra. Então, no quesito de filhos, nós entendemos dessa forma. Nós vemos o que o Senhor tem para nós. Então, muitas vezes quando a gente está lá no dia do nosso casamento, a gente fala: prometo honrar, respeitar, amar, cuidar, até que a morte nos separe. Promessas diante de Deus que precisam ser reafirmadas todos os dias. Porque na hora ali do casamento a gente está bem apaixonado, né? E fala algumas palavras diante do altar de Deus. E isso precisa ser reafirmado. Todos os dias serem reafirmados. Então, eu escolho amar todos os dias. Todos os dias eu escolho amar. Todos os dias eu escolho perdoar. Todos os dias eu escolho deixar assim, não, eu sei que talvez ela tenha dificuldade com isso, mas eu vou deixar ela no tempo dela, que ela vai aprendendo, e vamos viver nossa vida? Vamos passar por cima disso? Porque o Senhor quer isso de nós, que nós perdoemos uns aos outros, possamos perdoar, que possamos amar, que possamos deixar de lado as coisas que nos prendem, que nos afastam de Deus, que nos afastam uns dos outros. Então é necessário a gente ter esse cuidado. E eu quis trazer aí o casamento, porque sobre o final que eu quero falar, é que o Senhor espera que a noiva esteja preparada para o noivo. O Senhor espera que eu esteja ansiosa pela sua presença,
que eu ame, que eu demonstre amor por Ele a todo momento. Que eu reafirme todos os dias, Senhor, eu te aceito, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor me liberte, eu quero ir para o céu, eu quero ser um cidadão do céu. Então, o princípio da honra, meus irmãos, é sobre isso. Eu falei no quesito familiar, mas entenda que você tem que reconhecer o valor do que é o teu Deus. Reconheça o valor daquele que morreu numa cruz por você. Reconheça o valor e foi um preço de sangue, um preço alto demais. Então, que possamos reconhecer o quanto é importante. Que possamos aumentar o desejo e o amor todos os dias de estar na presença dele, de buscar pela sua presença, de nos convertermos dos nossos maus caminhos, de lavar as nossas vestes, porque o céu é um lugar de felicidade, é um lugar onde a gente vai poder desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, essa declaração de amor eu devo fazer a Deus todos os dias. Essa declaração de amor eu devo buscar melhorar todos os dias. E que este amor não esteja somente nas palavras. Que este amor não esteja somente no meu falar ou no meu manifestar aqui dentro da casa do Senhor. Porque, meus irmãos, é muito mais que isso. É honrar o meu Deus em tudo que eu for fazer. É no meu levantar, é no meu assentar, é antes de eu comer a minha comida. É reconhecer que existe um Deus maior e acima de todas as coisas. Isso é honrar a Deus. Honrar a Deus não é somente eu chegar aqui e falar sobre a palavra, é eu viver essa palavra. É eu estar firmada na palavra dele e aprender cada dia mais e mais. É uma mudança de atitude. Honrar a Deus não é somente dizer, Senhor, eu te aceito. É mudar todos os dias. É dizer, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É dizer, Senhor, eu renuncio essa dor, eu renuncio isso que está doendo no meu coração, eu perdoo. É isso, honrar a Deus. Honrar a Deus é muito mais que palavras. Honrar a Deus é estar firmado com Ele. 1 Crônicas 29, 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino e tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Esse é o nosso Deus. Tudo foi Ele que fez, foi Ele que formou. A glória, a honra está com Ele. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Esses versículos vão exemplificar bem, dizendo que tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo, tudo quanto há nos céus e na terra. O Senhor é esse Deus. E Ele também é um Deus que se importa com as nossas necessidades. É um Deus que está sempre a falar conosco. Então, eu devo honrar o meu Deus com o meu dinheiro, com os meus dízimos, as minhas ofertas, os meus negócios, como lá em Provérbios 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, quando eu honro ao Senhor, dando a Ele o meu dinheiro, porque a verdade é que Ele não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa. Mas é uma honra. Eu devo honrá-lo. Senhor, eu te honro com o primeiro daquilo que eu recebi. A primeira parte, eu te dou, Senhor. Eu te dou os meus dízimos, eu dou as minhas ofertas, eu dou o meu tempo, eu dou tudo que há em mim, Senhor, eu dou para ti. Isso é honrar ao Senhor. Porque aí o Senhor diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e eles encherão, ele vai encher os teus celeiros abundantemente.
A palavra do Senhor sempre é assim, ele nos dá um ensinamento. Quando nós seguimos, nós temos uma recompensa tão grande. O que eu tenho que fazer? Eu preciso seguir ao Senhor, eu preciso seguir todos esses princípios aqui para ser um cidadão do céu, honrar ao Senhor com a minha renda. E o que eu recebo? Ele vai encher os meus celeiros abundantemente. Ele vai transbordar de mosto os meus lagares. Ele vai prover todas as coisas na minha vida. Então, vale a pena reconhecer, vale a pena adorar, vale a pena honrar a esse Deus. Então, eu devo reconhecer que não é pela força do meu braço. Não sou eu que adquiri um carro novo. Não sou eu que adquiri uma casa nova. Não fui eu que comprei o que eu queria. Eu estou vivo porque o Senhor permitiu. Se eu não tivesse vida, eu não tinha nem conquistado nada. Então, assim, não é pela força do meu braço. É o Senhor com a sua infinita misericórdia sobre a minha vida. Porque se não fosse o Senhor, ai de mim. Se não fosse o Senhor para me ajudar, para me dar força a levantar, ai de mim. Então eu tenho que reconhecer isso. E também devo perdoar. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. O Senhor nos perdoa, irmãos. Qual pecados a gente comete, né? Pecados assim, de misericórdia. Só o Senhor mesmo. E Ele perdoa. Ele te dá uma chance. Se arrependa hoje e faça tudo novo. Se arrependa hoje e eu vou lançar tudo no mar do esquecimento. Se arrependa hoje e você pode viver um novo de Deus. Você pode zerar a sua conta. Zera a sua conta e inicia hoje uma vida diferente. Então Ele perdoa. E o que eu tenho que fazer? Perdoar também. Perdoar também, deixar, abrir mão daquilo que está me consumindo. Porque o perdão é libertação. Eu preciso me libertar de sentimentos que me prendem. Então, eu devo honrar a Deus dessa forma também, sabendo que Ele perdoa. Ele perdoa e Ele também quer que eu perdoe. Honrar a Deus, então, antes de eu comer a minha comida, honrar a Deus consagrando o meu dia a Ele, pedindo, Senhor, eu te entrego o meu dia, consagro o meu dia a Ti, organiza a minha agenda, Senhor, me livra no trânsito, Senhor, me livra aonde quer que eu for. Honre a Deus em tudo. Entra no teu carro, Senhor, que não seja eu dirigindo, mas que o Senhor me guie, me livra de todo acidente, me livra de todo mal. Vai sair na rua, Senhor, me livra, me ajuda, me dá força. Vai começar a trabalhar, Senhor, eu te entrego aqui as minhas ferramentas de trabalho, eu te entrego aqui o meu dia. Se você é do ramo de empresário aí, que o Senhor mande clientes, que o Senhor abençoe. Então, assim, tudo é honrar a Deus. É pedir ao Senhor, Senhor, me ajude aqui, porque eu estou com dificuldade nisso e nisso. Honre a Deus. Honre a Deus que você vai ver como tudo pode mudar. Honrar a Deus agradecendo também o dia que Ele me deu. Então, no final do dia, eu agradeço. Senhor, obrigado pelos livramentos. Senhor, obrigado por tudo. Então, do início ao fim, eu tenho que ter Deus na minha vida. Do início ao fim, eu tenho que honrar a Deus. E se for um dia em que não deu tudo certo, em tudo dai graças. Se foi um dia muito difícil, se foi um dia em que você chorou, em que você lutou, ou se já tem dias em que você está passando por isso, em tudo dai graças. O Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Então, continue crendo, continue acreditando que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor, Ele é aquele que se preocupa com o seu povo. E para finalizar, meus irmãos, Isaías 61, a partir do versículo 1. Muitas vezes, a gente passa por situações difíceis e desacreditamos. Nós não acreditamos mais que o Senhor pode nos honrar. Às vezes, são situações de tristeza, de angústia, de vergonha. Mas que essa palavra possa entrar no teu coração e possa te dar uma esperança nessa hora. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos.
Enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então, irmãos, quando Deus decide honrar alguém, ninguém para. Não há ninguém que possa parar o nosso Deus. Então, às vezes a gente passa por situações de vergonha, de tristeza, de dificuldade, e é como se fosse um ciclo ali que a gente não consegue ver. Mas aí no versículo 7 vai dizer: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então, por mais que você viva uma vergonha, uma tristeza, o Senhor converterá isso em alegria. Por mais que você viva uma vergonha, uma situação difícil, o Senhor vai te dar dupla honra. Creia que o Senhor pode fazer. E então, quando o Senhor fizer, que você possa testemunhar o quanto Deus é grande. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra de hoje, que possamos ser verdadeiros cidadãos dos céus. Amém? Glória a Deus.